Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 17 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar hoje o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Jesus é a água viva que cura e liberta. Ele é o rio que sai do templo, a piscina da salvação. Os milagres de Jesus vão muito além dos acontecimentos históricos que produzem. Eles são sinais que significam e explicam a missão salvadora de Jesus. Feliz daquele que busca em Jesus a sua cura. Feliz daquele que encontra em Jesus a sua força. A primeira leitura fala de um rio de água viva que sai da parte subterrânea do templo, imagem perfeita de Jesus que sai do seio da Trindade para regar o nosso mundo. Vamos nos mergulhar em Jesus, permanecer nesse rio e a nossa vida brotará e se revigorará sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra à minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Que é que te disse, pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas no dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho é claro como o sol. Este homem está prostrado, deitado, paralisado pelo seu próprio pecado. Há quase 40 anos jaz no chão, numa maca, sem encontrar cura e salvação. A primeira coisa que precisa notar é que a causa de tudo é o pecado. Tanto é que Jesus no final diz: "Eis que estás curado. Vai e não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior." O pecado é algo que deve ser levado muito a sério. Naquele tempo, falar de 38 anos era como falar de uma vida inteira, porque a vida média não passava de 60 anos. O pecado havia cortado as pernas desse homem, logo no início da sua juventude, e o manteve escravizado por 38 anos.
Quem olhava para esse homem via um mendigo, um pobre, mas não podia imaginar que atrás de tudo houvesse seu próprio pecado. Isso acontece hoje também. Frequentemente, atrás da pobreza está um vício, um orgulho doentio, uma revolta contra Deus, um afastamento de Deus, e o remédio só pode ser espiritual. Precisamos ajudar um pobre sofredor, dando a ele o que precisa de verdade. Se eu der R$10 a um pobre de rua da Cracolândia, devo saber que ele não vai comprar um pão, mas uma pedra de crack. E com a minha doação, eu só fiz manutenção de miséria. Perpetuei o seu vício. Devo dar o que as pessoas precisam verdadeiramente: Deus. Jesus cura o pecado e o corpo também. Quando Jesus fala, levanta-te, pega a tua cama e anda, significa levanta-te do teu pecado, levanta-te do teu mal interior que te escraviza. Um pouco como o filho pródigo, que disse a si mesmo, levantar-me-ei. Na vida é necessário se levantar, e essa é a coisa mais difícil do mundo. Porque quando uma pessoa está mergulhada na lama, acaba até gostando de chafurdar nesta lama podre. Podemos ver isso claramente refletindo sobre o que a Caçulda falou e olhando como os vícios prendem e acorrentam uma pessoa. Há momentos em que esta pessoa deseja sair, mas o pecado enfraquece a força de vontade. O pecado escurece a mente. O cachimbo entorta a boca e o pecado entorta o coração, entorta a alma, entorta a nossa força de vontade. O pecado nos prende como um polvo e nos afunda como uma areia movediça. É necessário que Jesus se aproxime de nós, olhe para nós com aquele olhar penetrante e criativo e dirija para nós a palavra milagrosa: levanta-te e anda. A partir desse momento, a vida desse pobre paralítico muda totalmente. Ele acredita, se levanta, carrega a maca que antes o carregava e anda. Aqui também precisa notar a importância dessa maca. Parece quase que ela seja o pivô do trecho, porque por bem 5 vezes se fala dela. Pergunte-se, por que Jesus ordenou, pega a tua maca e anda? Por que não falou, deixa aí tudo e volta para casa? Isso teria dado menos escândalo, porque uma pessoa que anda com sua cama nas costas cria muita surpresa. O motivo é simples. Essa maca que antes segurava o corpo doente e hoje é levada nas costas por esse mesmo homem curado é o testemunho de vida. Quando uma pessoa é curada, as antigas chagas não somem, mas se tornam chagas gloriosas, como as chagas de Jesus ressuscitado. Mas não é um sinal de morte, muito pelo contrário, é um sinal de vida e ressurreição. Esse é um mistério que nunca acabaremos de entender. Tudo o que você faz tem consequência. O furo dos pregos no corpo de Jesus ficará pela eternidade. Nós, pecadores, podemos mudar o plano de Deus. Deus não se encarnou para ter mãos e pés furados, mas para abraçar a sua criatura e divinizá-la plenamente. O pecado, o Calvário, a cruz, a morte de Jesus foram um triste acréscimo a esta obra de salvação que se tornou redenção. A salvação, irmãos, se tornou redenção e a ressurreição mostrou que o amor é mais forte do que qualquer morte. Mas não foi Deus que pecou,
E não foi Deus que nos fez pecar, fomos nós que fizemos isso. Deus não criou o pecado, foi o homem que criou o pecado. Mas Deus é mais forte do que o pecado, Deus é mais forte do que as consequências do pecado. Hoje nós também não devemos nos assustar se as chagas do nosso passado ainda nos atrapalham. Igual este homem paralítico, nós também não devemos nos assustar se os sinais do nosso passado, as chagas às vezes do nosso passado ainda nos atrapalham, porque é exatamente por estas nossas chagas que passa a glória de Deus, como acontece com as chagas gloriosas de Jesus depois da ressurreição. Se uma pessoa puxou cadeia e hoje coordena uma grande casa de acolhida, ele não deve se envergonhar do seu passado, porque é como essa maca que carrega nas costas e que se torna o testemunho do milagre do Senhor em sua vida. Ainda mais, toda vez que você sente a tentação de voltar, toda vez que você se sente fraco, naquele momento você revive o milagre em tua vida. Basta-te a minha graça, é na fraqueza que se demonstra a minha potência, disse Jesus a São Paulo e o repete a todos nós. Os milagres de Jesus estão sempre acontecendo e o importante é que nós também permaneçamos na abertura e na espera constante da graça, confiando unicamente em Jesus. Vivendo mergulhados em Jesus, água viva, piscina constantemente milagrosa, podemos encontrar a salvação. Jesus não te julga, mas te perdoa e te salva. Concretamente, o que significa mergulhar-se em Jesus? Para este homem, foi simples. Ele manifestou a Jesus, que nem conhecia direito, seu grande desejo de ficar curado, reconhecendo a sua impotência. Este homem não desiste. Nunca é tarde para começar uma vida nova. Reflita um pouco. 38 anos se arrastando pelo chão como mendigo, mas ainda guarda a vontade de ficar curado. Não fica afundado na lama chafurdando, ele quer se levantar. E 38 anos se arrastando pelo chão como mendigo terminam com uma simples frase: levanta-te, pega a tua maca e anda. Você percebe o imenso poder de Jesus? A cura humana é nada em comparação a Jesus. Quem fica perto dele, quem conversa com ele, quem o encontra e estabelece um relacionamento com ele, logo fica curado. Até as consequências dos seus pecados ficam canceladas. Esse homem não é mais paralítico. Ele tem força, carrega a cama nas costas e anda. Esse é o fruto de mergulhar-se em Jesus. Reflita um minuto sobre o que significa para você mergulhar-se em Jesus. Depois da cura, Jesus se deu a conhecer novamente para ele e o alertou a conduzir uma vida longe do pecado, mantendo a graça. Exatamente o que acontece conosco. Portanto, irmãos, não desistamos nunca e vamos abraçar Jesus o quanto antes. E com essa atitude no coração, vamos ouvir de novo esse maravilhoso acontecimento.
Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra à minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Que é que te disse, pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas no dia de sábado. Podemos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais tocam no nosso coração. Vamos agora parar e pensar no nosso propósito, para que nos ajude a nos jogar em Deus totalmente, jogar em Deus o nosso pecado, através de uma confissão, por exemplo, jogar em Deus o nosso sofrimento, lançar nele nossa preocupação, algo que nos ajude a nos lançar em Jesus.
Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Todos os que se lançam em Jesus ficam curados. Paz e alegria a todos. Levanta-te e anda. Paz e alegria a todos. Dos rios de Deus, lava-me nas águas dos rios de Deus, lava-me, mergulha-me nas águas da fonte do amor, mergulha-me nas águas da fonte do amor. Mergulha-me nas águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que purificam, águas que encharcam, águas que acalmam. Que purifica. Põe tua mão no lugar onde dói e cura-me. Põe teu amor e de novo constrói, restaura-me. Põe teu olhar onde eu tento esconder a minha dor. Mais uma vez não consigo entender o desamor. Nas águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que purificam, águas que encharcam, águas que acalmam, águas que limpam, águas que purificam.
palavra.